Fala pessoal, beleza? Conforme prometido, vou fazer agora uma associação de resistores em paralelo. A gente vai ver que é um pouco similar, mas uma coisa que é particular na associação em paralelo é que a diferença de potencial da fonte é a mesma diferença de potencial que vai passar pelos três resistores que estão associados em paralelo. Para isso, então, para a gente começar, a gente tem que determinar a resistência equivalente. Outro caso. Como nós vimos na associação em série, a corrente era a mesma. Nesse caso, cada resistor vai ter uma corrente que vai passar por ele. Porque quando a corrente entra em um nó, se a gente notar pelas bolinhas que estão representando os elétrons, parte vão para cima e parte vão para a direita. Então a gente sabe que a corrente está se dividindo em duas. Então, para determinar a corrente que passa por cada malha, por cada linhazinha dessa daí, nós temos então que determinar primeiro a resistência equivalente do circuito. Então vamos lá? Então, para nós começarmos, a associação de resistores em paralelo, ela tem uma especificidade que é a forma de calcular a resistência equivalente, que nada mais é de que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3, mais 1 sobre N resistências. Então, para continuar, 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre R1. R1, vou considerar o R1 como sendo 25, mais 1 sobre R2, vou considerar como sendo 10, mais 1 sobre R3, vou considerar como sendo 20. Para determinar a associação equivalente, então eu tenho que calcular o MMC de 25, de 10 e de 20. O MMC de 25, de 10 e de 20, nós podemos calcular matematicamente. Eu vou descobrir, então, que é 500. Então, vou colocar aqui o 500 como comum para todos. Vou dividir 500 por 25. 500 por 25 dá 20. Vezes 1, 20. Mais 500 dividido por 10 dá 50. 50 vezes 1, 50. 500 dividido por 20, 25 vezes 1, 25. Então, continuando, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 20 mais 50, 70, mais 25, 95. 95 sobre 500. Agora eu vou fazer um cálculo de uma multiplicação cruzada. Vai ficar então 95 resistência equivalente igual a 500. Resistência equivalente desse circuito, então, 500 dividido por 95, aproximadamente 5,2. Então, vou colocar aqui 5,2 ohms de resistência equivalente. Então, continuando, como nós vimos, a diferença de potencial que vai estar nesse resistor também vai ser 16. A diferença de potencial nesse resistor de cima vai ser 16 e nesse outro de cima também vai ser 16. Para determinar a corrente, como que eu posso fazer? A corrente nós sabemos que I é igual a V sobre R. Logo, eu posso perceber que o I que vai passar no 25 nada mais é do que 16 dividido por 25. O I que vai passar por 10 nada mais é do que 16 dividido por 10. E o I que vai passar por 20 nada mais é que 16 dividido por 20. Efetuando os cálculos, eu terei 0,64, a corrente que vai passar no 25, 1,6, a corrente que vai passar no 10, e 16 por 20, 0,8, a corrente que vai passar pelo resistor de 20. Para determinar a potência eu vou aplicar a mesma equação que eu apliquei para a associação de resistores em série. Potência nada mais é do que diferença de potencial vezes corrente.
A diferença de potencial, eu já sei que em todos tem uma diferença de potencial de 16 volts. Então, eu vou fazer 16 vezes a corrente, no primeiro caso, 0,64, e vou encontrar a potência em 25. A potência em 10, a mesma coisa, 16 vezes 1,6, e a potência em 20, 16 vezes 0,8. Para o primeiro caso, 16 vezes 0,64, eu obtenho como resposta aproximadamente 10,2 watts. Para 16 vezes 1,6, eu vou obter aproximadamente 25,6 watts. E para 16 vezes 0,8, eu vou obter 12,8 watts. Então essa é a associação de resistores em paralelo. Também é simples de fazer, mas um princípio básico que a gente vai ter que dominar é o princípio do MMC. Aguardo vocês, porque no próximo vídeo nós veremos uma associação mista, que mistura tanto série quanto paralelo. Então a gente vai ter que trabalhar com os dois conceitos que a gente já viu. Aguardo vocês e até lá, pessoal. Valeu!